Você já olhou ao seu redor e se perguntou: é assim que deveria ser? Não de uma forma triste, apenas aquele momento silencioso de reflexão, o tipo que surge quando você está tomando seu chá sozinho ou observando o mundo passar da sua cadeira favorita. Envelhecer não se resume apenas a passos mais lentos ou óculos de leitura. É uma mudança na forma como o mundo nos vê e como nos vemos. Alguns dias, parece que a vida está correndo à frente, enquanto somos convidados a nos afastar silenciosamente. Mas estou aqui para te dizer: esta fase da vida não é um passe de bastidores, é o seu bis. E você merece estar sob os holofotes, totalmente visto, totalmente ouvido e totalmente vivo. É por isso que a conversa de hoje é tão importante, porque existem verdades, verdades reais, cruas e empoderadoras, que a maioria das pessoas nunca ouve sobre o envelhecimento. Não porque estão escondidas, mas porque poucas pessoas falam sobre elas de forma honesta. Estas não são suas dicas habituais de mantenha-se ativo ou coma seus vegetais. Essas são lições forjadas na experiência, clareza, que vem apenas quando o barulho se acalma e você começa a ver verdadeiramente o que importa. Neste vídeo, vamos mergulhar em 7 dicas que podem ajudá-la a proteger sua energia, honrar seu valor e viver este capítulo da sua vida com a liberdade que você mais do que conquistou. Estas são percepções que 99% das pessoas não conhecem ou não dizem em voz alta, mas deveriam. E se você ficar comigo até o final, pode sair com uma nova perspectiva que pode aliviar um peso dos seus ombros. Vamos começar com algo simples à primeira vista, mas profundamente poderoso, uma vez que você realmente o compreenda. Você não deve sua confiança a todos que lhe mostram um sorriso. Isso pode parecer óbvio, mas aqui está a questão. Quando chegamos à terceira idade, nossa paisagem emocional muda. Vivemos o suficiente para conhecer a solidão em todas as suas nuances. Às vezes é a perda de um parceiro. Às vezes é apenas o silêncio que se segue quando os filhos se mudam e o telefone não toca com a mesma frequência de antes. Então, quando alguém novo entra em nossas vidas, talvez um vizinho, um parente distante ou alguém online, frequentemente os recebemos de coração aberto. Estamos gratos pela conexão, mas às vezes essa gratidão pode nublar nosso julgamento. Nem todos que se aproximam estão lá para oferecer amor ou bondade. Alguns vêm com suas próprias intenções, que não estão no seu melhor interesse. E isso não se trata de ser amargo ou desconfiado. Trata-se de aprender a proteger a paz que você trabalhou a vida toda para construir. Porque a bondade é uma qualidade linda, mas nunca deve vir à custa da sua segurança ou do seu respeito próprio. Você pode já ter notado isso. Talvez alguém começou a aparecer apenas quando você estava passando por um momento difícil. Eles parecem saber quando você está mais vulnerável. Quando sua saúde não está boa, quando você teve uma discussão com um membro da família. Eles oferecem simpatia, às vezes até ajuda, mas é condicional. Eles estão lá quando você precisa deles, mas de alguma forma desaparecem quando você está indo bem. Se você olhar de perto, pode perceber que eles não prosperam na sua felicidade. Eles prosperam na sua necessidade. Isso não é amizade, isso é controle. Pode ser alguém que constantemente pede dinheiro emprestado com promessas que nunca cumpre. Ou um vizinho prestativo, que insiste em fazer tudo por você, e então começa a fazer você se sentir culpado se não retribuir o favor da maneira que eles esperam. Às vezes, é um parente que faz você se sentir culpado por abrir mão do seu tempo, da sua energia, até mesmo dos seus recursos, tudo sob a justificativa de você é da família, é seu dever. Mas aqui está o que ninguém te diz. Limites não são egoístas, eles são uma forma de amor próprio. Você tem o direito de dizer não. Você tem o direito de levar seu tempo antes de deixar alguém entrar no seu coração ou na sua casa. Você tem o direito de confiar em seu instinto quando algo parece errado, mesmo que não consiga explicar por quê. A idade pode suavizar sua voz, mas aguça seus instintos. Ouça-os, porque a confiança é conquistada, não dada livremente a cada rosto sorridente que entra pela sua porta, e você não precisa se desculpar por proteger sua paz. As pessoas que realmente se importam com você não vão pedir que você dê mais do que está disposto. Elas não vão fazer você se sentir mal por colocar a si mesmo em primeiro lugar. Na verdade, elas vão te respeitar mais por isso. Imagine como seria a vida se seu círculo fosse pequeno, mas sólido. Se cada pessoa na sua vida fosse alguém que enchesse seu copo em vez de esvaziá-lo. Alguém que elevasse seu espírito em vez de fazer você se sentir usado.
Isso não é apenas um sonho, isso é seu direito. Não estamos aqui apenas para sobreviver a esses anos mais avançados. Estamos aqui para prosperar. E prosperar começa com o reconhecimento do seu valor, não apenas como pai ou avô, mas como uma pessoa inteira, uma pessoa com limites, uma pessoa com sabedoria, uma pessoa com o poder de escolher quem se aproxima. Agora, vamos nos voltar para algo que pode tocar um pouco mais perto de casa, especialmente para aqueles de nós que foram criados para acreditar que colocar os outros em primeiro lugar é a maior virtude. Você provavelmente passou uma boa parte da sua vida garantindo que todos os outros estivessem bem. Seus filhos, seu cônjuge, seus irmãos, seus amigos. Você disse sim quando queria dizer não. Você ficou em silêncio para manter a paz. Você abriu mão do seu tempo, do seu descanso, até mesmo da sua saúde, porque achava que era assim que o amor se manifestava. Mas em algum momento ao longo do caminho você parou de se fazer uma pergunta muito importante. O que eu quero? Não o que seus filhos precisam. Não o que seu cônjuge espera. Não o que a sociedade diz que é apropriado para a sua idade. Mas você. O que você quer? Talvez você tenha ignorado essa pergunta por tanto tempo que agora parece estranha até mesmo pensar nela. Talvez você tenha medo de que a resposta vá chatear as pessoas, mas deixe-me te dizer uma coisa. Sua vida não é um sacrifício a ser colocado no altar do conforto de outra pessoa. Você fez o suficiente. Você deu o suficiente. E agora é a sua vez. Você não precisa de permissão para viver para si mesmo. Você a conquistou. Cada linha de riso, cada cabelo grisalho, cada dor e desconforto, tudo isso é prova de que você atravessou o fogo e ainda continuou. Isso merece celebração, não silêncio. Então comece a se perguntar: o que me ilumina? O que me traz paz? O que eu faria hoje se a opinião de mais ninguém importasse? Porque aqui está a verdade. A maneira mais poderosa de honrar aqueles que você ama não é dando sem parar, é mostrando a eles como é o respeito próprio. Modelando o que significa envelhecer com dignidade, com força e com alegria. Você não está aqui apenas para atender às expectativas. Você está aqui para criar uma vida que reflita a verdade de quem você é. Quando falamos sobre recuperar sua vida após os 60, um dos maiores desafios não é apenas lidar com os outros, é enfrentar as crenças que carregamos conosco por décadas. E uma das crenças mais prejudiciais é a de que devemos permanecer leais, não importa o custo, especialmente quando se trata de família. É aqui que entra esta próxima verdade, e eu a direi com cuidado e compaixão. Às vezes, as pessoas das quais você precisa se distanciar são da família. Agora, eu sei o quão pesado isso soa. E para muitos de nós, até mesmo pensar nisso provoca culpa. Afinal, fomos ensinados que a família é sagrada, que o sangue é mais espesso que a água, que lealdade significa suportar qualquer coisa. Mas o que acontece quando essa lealdade é transformada em uma arma? Quando ela te aprisiona em ciclos de culpa, obrigação ou dor emocional? Você não está aqui para ser o saco de pancadas emocionais de ninguém. Você não é obrigado a continuar abrindo seu coração para pessoas que só aparecem para te machucar, te drenar ou te usar. Isso pode ser seu filho, seu neto, um irmão ou até mesmo seu parceiro. E sim, é difícil, imaginavelmente difícil, porque amor e dor muitas vezes coexistem nas famílias. Mas aqui está o que ninguém diz o suficiente. Amor sem respeito não é amor. É controle, é manipulação. E isso roubará sua paz. Um pequeno momento de cada vez. Você pode se dizer, talvez da próxima vez eles me tratem de forma diferente, talvez se eu apenas tentar mais para ser compreensivo. Mas quantas vezes você já perdoou o imperdoável apenas para manter a paz? Quantas vezes você se deixou ser diminuído apenas para evitar conflitos? E se o custo dessa paz for o seu bem-estar, está tudo bem em se afastar, ou dar um passo para trás, ou dizer, chega. Você não está abandonando sua família, está protegendo sua alma. Você tem o direito de estabelecer limites, mesmo que isso deixe os outros desconfortáveis. Você tem o direito de dizer, este relacionamento está me machucando e eu preciso de espaço. Porque aqui está o que mais importa. Os anos que você tem pela frente são sagrados. Cada dia é uma chance de experimentar calma, alegria, amor, e você merece essas coisas sem desculpas. Você conquistou uma vida livre de caos emocional. Agora, vamos falar sobre outra verdade que muito poucas pessoas admitem, especialmente aquelas mais próximas a você. Você não pode esperar que os outros reconheçam seus sacrifícios.
Se você já passou uma noite em claro se perguntando por que seu filho não liga, ou por que seu parceiro nunca notou todas as coisas que você abriu mão por eles, você não está sozinho. Há uma dor profunda que vem de dar tudo e receber silêncio em troca. Talvez você tenha deixado de lado sonhos. Talvez tenha trabalhado em 2 empregos, ou desistido de metas de carreira, ou permanecido em um casamento difícil pelo bem dos seus filhos. Talvez você tenha aberto mão do seu descanso, do seu conforto, da sua liberdade, tudo por amor. E talvez você tenha pensado, um dia eles verão isso, um dia eles dirão obrigado. Mas e se esse dia nunca chegar? E se o reconhecimento que você tanto deseja, aquele que você absolutamente merece, nunca chegar? Isso torna seus sacrifícios menos significativos, de forma alguma. Seu valor não é medido pela gratidão de ninguém. Sua bondade, sua resiliência, sua paciência, elas não são apagadas apenas porque os outros falharam em reconhecê-las. Elas estão escritas na própria essência do seu ser. E agora a pergunta se torna: você pode honrar a si mesmo, mesmo que ninguém mais o faça? Você pode olhar no espelho e dizer: eu fiz o meu melhor. E estou orgulhoso de mim mesmo, mesmo que ninguém nunca diga isso de volta? É aí que sua liberdade reside. Porque quando vivemos para a aprovação, nos tornamos prisioneiros. E muitas vezes aqueles que esperamos agradar nem sabem que têm a chave. Eles estão muito envolvidos em suas próprias vidas, em suas próprias lutas, para olhar para trás e notar o que fizemos. Isso nem sempre é por malícia. Às vezes, as pessoas estão apenas tão absorvidas em si mesmas que não percebem o peso que carregamos por elas. Mas essa é a jornada delas, não a sua. Sua jornada agora é sobre paz, sobre deixar de lado a necessidade de aplausos e abraçar o orgulho silencioso de saber que você fez o que pôde com o que tinha, a partir de um lugar de amor. Imagine o fardo se levantando dos seus ombros no momento em que você parar de buscar validação. No momento em que você parar de tentar provar seu valor para pessoas que podem nunca ser capazes de vê-lo. Esse é o momento em que você começa a viver para si mesmo. E quando você vive para si mesmo, não de forma egoísta, mas honestamente, algo bonito acontece. Você começa a notar as pequenas alegrias novamente. O cheiro do café da manhã, a luz do sol entrando pela janela, o riso na sua própria voz. Essas coisas retornam quando você não está mais esperando que alguém lhe diga que você é digno. Você já é. E finalmente chegamos a uma verdade que provoca resistência em muitos corações, mas pode ser uma das mais libertadoras de todas. Sua idade não é uma razão para ficar preso. Vamos encarar a realidade. Sociedade adora nos dizer o que não podemos fazer após uma certa idade. Oh, você é velho demais para começar algo novo. Você não pode mudar agora. Apenas aproveite o que tem e não agite as águas. E talvez até digamos isso a nós mesmos. É assim que sou agora. Mas e se essa crença for a própria coisa que está te impedindo de encontrar alegria? O crescimento não para aos 60, ou 70, ou até mesmo 90. Enquanto você tiver fôlego, você tem o poder de escolher um novo caminho, aprender, amar, começar de novo. Sim, isso requer coragem. Sim, isso requer esforço. Mas imagine o orgulho que você sentirá ao perceber que fez algo novo, apenas porque pôde. Talvez seja uma pequena mudança, como fazer uma caminhada diária, ou mudar suas refeições, ou aprender a usar um smartphone, ou finalmente escrever aquela história que você carregou dentro de si por anos. Talvez seja algo maior, mudar-se para uma nova cidade, fazer novos amigos, ou se afastar de algo ou alguém que te segurou. Nada disso requer juventude, requer disposição. Requer crença, não em um resultado perfeito, mas no poder de tentar. Você já mudou mais vezes do que pode contar. De criança a adulto, de trabalhador a aposentado, de cuidador a, talvez ainda cuidador. A vida é mudança. A única pergunta agora é: você permitirá que essa mudança seja algo que te aproxime da paz? Você não precisa fazer tudo de uma vez. Apenas dê um passo e depois outro. E antes que você perceba, estará vivendo uma vida não limitada pela sua idade, mas enriquecida pela sua experiência. Então aqui está você. Depois de todos esses anos, após todas as altas e baixas, os papéis que você desempenhou, as pessoas que cuidou, os planos que fez e refez, você ainda está de pé. Talvez com algumas rugas a mais e algumas ilusões a menos, mas ainda aqui, ainda vivo. E isso importa mais do que você pensa, porque a verdade é que a maioria das pessoas da sua idade nunca aprendeu a viver para si mesmas. Você foi ensinado a dar, a servir, a suportar, a ser forte.
Mas e se agora, nesta exata fase da sua vida, é quando você finalmente pode ser livre? A liberdade nem sempre significa viajar pelo mundo ou fazer algo dramático. Às vezes é escolher a paz em vez do caos. Dizer não sem culpa. Deixar de lado sonhos ultrapassados e abrir espaço para novos, mais simples. Como acordar sem dor. Como passar uma tarde em silêncio sem se sentir solitário. Como rir de algo ridículo sem se perguntar se alguém está assistindo. Mas há uma liberdade mais profunda também, aquele tipo que não apenas muda seu dia, mas muda seu coração. E ela vem de uma verdade simples que 99% das pessoas ignoram. Você não é velho demais para se perdoar. Perdoe-se pelos anos que você perdeu se preocupando, pelas pessoas que você não conseguiu salvar, pelas vezes que gritou, ou chorou, ou se fechou, por não ser o pai ou a mãe perfeitos, por confiar nas pessoas erradas, por ficar tempo demais, por sair cedo demais, pelas coisas que você não disse, pelas que você disse. Carregamos tanta culpa à medida que envelhecemos. Uma culpa silenciosa e invisível que se apega a nós e diz: você deveria ter feito melhor. Você deveria ter sabido. Mas aqui está a questão. Você fez o melhor que pôde com as informações, ferramentas e energia que tinha na época. E isso é tudo o que qualquer um pode pedir de si mesmo. Você não é definido pelo seu pior dia. Você não é um resumo dos seus erros. Você ainda está crescendo, mesmo agora. E a cada respiração profunda que você toma, a cada decisão silenciosa de ser um pouco mais gentil consigo mesmo, você está reescrevendo a história. Ninguém mais precisa vê-la. Ninguém mais precisa entendê-la. Mas você sentirá a mudança, o peso se levantando, a suavidade retornando, a ternura por seu eu mais jovem, pela versão de você que tentou tanto manter tudo junto. E uma vez que esse perdão começa a florescer, algo mais também acontece. Alegria. Alegria inesperada e sem esforço. Aquele tipo que faz você rir de uma memória em vez de se contorcer. O tipo que aparece quando você dança sozinho na cozinha, ou quando um neto diz algo engraçado, ou quando você percebe que não precisa ser produtivo a cada segundo do dia para merecer descanso. Esta é a sua vida agora, não uma versão sobrante. Não o capítulo final do livro de outra pessoa, a sua. Então, como você vive isso plenamente? Comece pequeno. Arrume sua cama de uma maneira que pareça aconchegante. Toque músicas da sua juventude e cante como se ninguém estivesse ouvindo. Aprenda algo que não tenha absolutamente nenhum propósito além de te trazer alegria. Regue suas plantas devagar. Vista-se bem, mesmo que você fique em casa. Olhe para suas próprias mãos e agradeça a elas por tudo que carregaram. Deixe-se se surpreender com o quão longe você chegou. Não em milhas, mas em resiliência. E então comece a fazer essa uma pequena coisa que realmente muda tudo. Celebre a si mesmo. Sim, você. Não apenas seus netos. Não apenas seu passado. Não apenas sua sobrevivência. Celebre sua sabedoria, seu humor, sua capacidade de ainda se importar profundamente em um mundo que às vezes esquece que pessoas mais velhas existem. Celebre a maneira como você nota coisas que os outros perdem. O vento, o canto dos pássaros, a suavidade de uma cadeira bem usada. Você não é invisível. Você não é irrelevante, você não está passado da hora. Você está em uma fase da vida onde pode eliminar o ruído e finalmente perguntar o que realmente importa para mim. E você não precisa da permissão de ninguém para responder isso honestamente. Talvez seja conexão, ou descanso, ou liberdade, ou propósito. Talvez seja tudo isso. Seja o que for, não espere que alguém lhe entregue. Reivindique, crie, deixe seus dias refletirem isso. Você passou tempo demais vivendo por regras que nunca se encaixaram. Este é o seu momento de suavizar, simplificar e saborear. E se você algum dia começar a duvidar que tudo isso é possível, apenas lembre-se. Você está aqui, assistindo isso, ouvindo atentamente. Não porque está perdido, mas porque no fundo, você ainda acredita que sua vida pode se expandir. Essa crença é sua bússola. E a cada dia ela pode te levar a um lugar bonito. Se esta mensagem falou com você, se fez você pausar, refletir ou se sentir um pouco mais leve por dentro, você poderia dedicar um momento para curtir este vídeo. Isso ajuda mais pessoas como você a descobrir essas verdades. E se você quiser continuar crescendo, se curando e encontrando força juntos, eu ficaria honrado em tê-lo aqui. Basta clicar em inscrever-se e vamos continuar caminhando por este caminho, lado a lado. Você nunca é velho demais para começar a se sentir inteiro novamente.